Olá, nesta edição do Casa e Companhia tem arquitetura comercial. Ineditismo e vanguarda marcam o projeto de uma padaria, café e bistrô no centro de Florianópolis. Está só começando. Um ar cosmopolita no centro da capital. O projeto fica na Rio Branco, mas seria destaque em qualquer outra avenida do mundo. Trata-se da recém-inaugurada Lapadá, projeto do escritório do arquiteto Henrique Pimonte. Henrique, o que vocês buscavam no projeto arquitetônico na fachada? A ideia da arquitetura veio muito da solicitação dos proprietários de um negócio fora do comum, uma inovação na área de padaria, na área de refeições mesmo. Então o projeto partiu de uma linguagem nova, diferente do que a gente tinha aqui anteriormente, que era uma casa tradicional, e uma linguagem que refletisse bastante um uso comercial, até o fato de que tem a fabricação do pão aqui mesmo, então tem uma cara um pouco industrial, imóvel, e materiais que remetessem à modernidade, a um negócio novo, a um negócio inovador. Isso influenciou bastante o nosso partido arquitetônico. Com foco nesse ineditismo, Henrique, que materiais foram adotados no projeto arquitetônico? A gente usou bastante a chapa cimentícia como revestimento de fachada, que já é a própria composição da fachada, no steel frame, muito conhecido, a gente usa muito o termo de gesso acartonado, né? As paredes de gesso acartonado. A gente tem a face interna em gesso acartonado, a externa em painel cimentício, que é o que resiste à umidade, ao tempo, e ali por dentro a gente tem a estrutura metálica que sustenta tudo isso. E a gente partiu do uso da chapa cimentícia aparente, envernizada, tratada, como uma solução para a gente conseguir uma obra rápida e que também se expressasse de uma maneira bastante moderna, bastante inovadora, com um material que se resolve em si só. Esse projeto se estende em L? É o aproveitamento do terreno mesmo, o fato de que a gente necessariamente tinha que dispor um espaço de estacionamento, porque hoje em dia em Florianópolis é uma dificuldade e a gente tem visto no funcionamento do negócio que é um diferencial muito grande. Então a casa que existia no terreno ela já ocupava uma lateral inteira e a gente estendeu essa ocupação até o fundo e aqui no fundo sim ocupou o segundo nível com essa área que atravessa o terreno e ocupa a largura toda. A estrutura metálica entrou por várias razões. Uma delas é a rapidez de montagem. Como isso aqui era um empreendimento comercial, a gente sempre tem a urgência de dar retorno no investimento, então a questão de poder montar isso aqui em 2 semanas, a estrutura estava toda montada, é essencial. Depois no ambiente interno, para nós era muito importante espaços amplos, abertos, sem muitos apoios, sem muitos pilares. A estrutura metálica responde muito bem a isso. E depois aqui dentro a gente tem toda a composição dos elementos mais rústicos e mais modernos, né? E a possibilidade de ter, como você mencionou aqui, o afastamento do muro lateral. Então, na verdade, a nossa construção acaba a meio metro das divisas e ali a gente tem um espaço onde essas plantas se desenvolvem. E esses elementos metálicos também possibilitaram essa soltura das paredes, que tem uma transparência. Isso, aqui na verdade no projeto inicial, nas primeiras ideias, a gente tinha ideia mesmo que fosse um espaço totalmente aberto, que a construção toda acabasse afastada e aqui a gente tivesse ar, luz natural. É lógico que no desenvolvimento a gente percebeu que a gente precisaria dar algum tipo de fechamento, então hoje em dia a gente tem um fechamento translúcido com telha de policarbonato, mas que ainda permite que a gente tenha uma luz natural aqui no fundo. Como a gente está encostado nas divisas, era uma coisa importante para enriquecer o nosso ambiente, a gente ter eventualmente luz natural aqui também. Então a estrutura metálica consegue se distanciar das paredes que são o limite do lote e deixar ali uma área de passagem de luz natural.
entraram essas estruturas metálicas e também materiais mais rústicos, madeira, tijolo. O papel desses materiais aqui? A madeira tem um fator muito importante, a gente procurou reaproveitar o que a gente conseguiu da casa. Então, quando a gente fez as primeiras visitas de levantamento e a gente, embaixo da forração que existia, a gente descobriu essas madeiras aqui, que são canela e peroba, do assoalho original. Que era uma casinha bem pequenininha. Era uma casinha pequena, tinha 80 metros quadrados de área útil no andar superior aqui. A gente logo partiu do princípio, ou logo buscamos uma solução que a gente conseguisse aproveitar essa madeira, não jogar essa riqueza fora, mas aproveitar aqui. Do ponto de vista do restaurante, do ambiente, tem uma contribuição muito importante no conforto acústico. A própria madeira é um material que absorve som. A gente ainda fez essa composição que dá para ver os pequenos vãos. Lá dentro a gente tem material que aumenta essa absorção acústica e permite que você tenha um ambiente em que várias pessoas podem conversar ao mesmo tempo sem interferir demais. E marcando o ambiente de café, que é diferente do ambiente de bistrô, marcando ambientes com revestimentos diferentes. O tijolo, por sua vez, Henrique? O tijolo é um revestimento, a gente tem ali a alvenaria convencional e esse tijolo foi tratado como um revestimento, buscando um elemento que remetesse ao processo de fabricação, até do pão, um forno, alguma coisa assim. Como aquele ambiente, aquele cubo é a cozinha, no andar de baixo é parte da administração, na parte de cima é o reservatório de águas, então é todo ligado ao funcionamento da padaria. Então ali entrou o tijolo como elemento rústico para contrapor a estrutura metálica e alguns outros acabamentos mais modernos que a gente tem aqui e para criar essa identidade daquela área de produção. No ambiente de bistrô? No bistrô a gente quis tratar, como tu mencionaste antes, diferenciar do resto do restaurante. Então a gente tem ali um piso de madeira e uma parede de madeira que tá lançada no meio da parede verde. Então ali a gente tem essa associação de elementos naturais que deixam aquele salão ali um pouco diferenciado do restante. E é o que a gente vê que nas horas de refeição é o que primeiro é ocupado, é o que realmente chama para uma ocupação um pouco mais intimista, né? Esse balcão também setoriza de certa forma? Um dos objetivos dos proprietários era ter um ambiente diferenciado, intimista, que as pessoas se sentissem meio à vontade. A gente achou que não seria o caso de fazer um salão maior, todo integrado. Até para permitir serviços diferentes, em horários do dia, que são mais ou menos adequados para algum tipo de serviço. Então o balcão no meio oferece um apoio para os garçons para facilitar o serviço. Sobre escolha de mobiliário e desenho dos sofás, alguns sob medida, alguns soltos, o que você pode falar? A gente quis associar elementos que trouxessem informalidade e conforto, né? Então as poltronas todas em tecido, a gente não queria nada que fosse só madeira ou algum outro tipo de revestimento que não fosse estofado para trazer bem essa ideia de conforto. Junto com isso os sofás, que são todos também estofados, e a gente quis criar uma mistura de elementos que desse uma riqueza bem interessante tanto na parte de cores quanto na parte de texturas. Então os sofás, esses que nós estamos sentados, são sofás menores, esses são todos de couro. Os sofás maiores que são fixos, a gente criou uma padronagem que associa couro, brim e um outro tipo de tecido para criar uma diferenciação em todo o seu comprimento. Para a gente tirar uma ideia de monotonia, a gente tem um sofá ali que tem 5 metros de comprimento. Então a gente achou que seria o caso até para criar, como tu dissesse, para quebrar a monotonia e quebrar uma ideia de que o sofá tem vários lugares, sem ter que determinar isso com almofadas ou qualquer coisa assim. Papel dessas luminárias de mesa e bancadas, Henrique? A luminária de mesa é uma coisa que a gente, lá do escritório, na nossa observação de lugares, a gente sempre gostou muito de chegar num lugar e ter uma lumináriazinha que tu pode acender ou não e que te dá uma certa identidade naquela mesa. Ajuda a configurar o espaço em que tu estás. Então a gente determinou alguns pontos na padaria em que a gente teria essas luminárias de mesa, como está aqui fácil acesso, você mesmo acende e apaga na maneira como você quiser, e principalmente nos horários do final do dia, tal, cria um ambiente muito gostoso. Você pode baixar a iluminação geral e tratar cada mesa como um ambiente quase que separado, né? E convenhamos, um arzinho cosmopolita também, essa luminária. Isso entra a composição do design, né? Uma peça que traz um desenho bem moderno, um material bem interessante, essa pintura com brilho, e em cima dessa nossa mesa de madeira de demolição revoluciona um pouco a solução toda e deixa um ar cosmopolita, talvez. Ora preto, ora vermelho. O vermelho é uma coisa que está pingada em alguns pontos aqui na padaria ou no ambiente todo como uma cor que a gente queria que tivesse presente, mas sem tomar conta do ambiente todo. E as luminárias certamente são esses pontos aí importantes, né? Estampa também, só pontuando, não precisa ser tudo estampado. A gente precisava de uma composição de tecidos que fosse, em primeiro lugar, confortável, deixasse a pessoa
tranquila, num ambiente que ela pudesse passar bastante tempo. E a estampa, a gente escolheu essa estampa étnica, que é bem forte e que cabia ser destacada só em alguns elementos para se valorizar. E acho que a gente conseguiu isso com essas poucas poltronas estampadas. Merece destaque essa mesa de exposição de produtos, essa mesa que me trouxe aqui. Eu vi quando vocês escolheram, estava junto na loja. Para onde vai? Fiquei meses esperando para ver onde ela ia parar. E está aqui, é uma vedete. Vedete, essa mesa chamou muito a nossa atenção na vitrine da loja e a gente estava precisando de uma solução, estávamos buscando uma solução bem interessante para o equipamento ali do Empório. A gente já tinha até feito escolha de outras mesas, desenhado coisas que eventualmente pudesse ser a solução, mas quando a gente viu na vitrine da loja, foi uma das coisas que chamou, naquela loja chamou muita atenção e a gente falou, olha, vai ter que ser essa solução. O pé dela é fantástico, né? Ela tem um vão de acho que de 2 metros para um dos lados, depois tem o pé e o vão de 1,20 m para o outro, quer dizer, ela é assimétrica, mas é extremamente estável. Essa é uma preocupação, porque a gente queria poder colocar produtos ali com bastante liberdade, né? E certamente é um dos elementos fortes que chama a atenção de todo mundo que está presente na loja. Junto com ela veio uma escultura também, Henrique, o Love? Isso, os proprietários são casados e a gente queria de alguma maneira fazer uma menção à presença deles. Os proprietários sentissem, lembrassem que aquele era um investimento que os dois estavam fazendo em conjunto, como um só. Na composição, com todos os elementos de construção que a gente tem lá, essa luminária de madeira caíram muito bem, elas têm uma dimensão super adequada à proporção do espaço e marcaram muito bem aquela área ali da mesa. Sei que vocês gostam muito dessa área de cozinha, visitam muitos restaurantes, você e a Fabiola. Fala da cozinha, Henrique, tecnicamente, e da cozinha enquanto comida, enquanto cardápio. E a cozinha, tecnicamente, aqui para nós era um desafio. A gente tinha pouco espaço disponível, era muito importante fazer um layout inteligente que atendesse a produção. Ao mesmo tempo, o negócio nasceu só como uma padaria e foi evoluindo, então foi agregando serviços, a gente precisou resolver isso tudo aqui. Do ponto de vista de produto, de comida, de cozinha, os proprietários pesquisaram bastante opções que eles tinham e acho que foram muito felizes na composição do cardápio que te atende durante o dia todo e na semana toda. E aqui a gente tem que ter um lugar agradável para curtir esses diferentes tipos de alimentação. Então, desde um balcão lá na frente, que você pede um cafezinho e toma rapidinho, até um espaço aqui no fundo onde você tem bastante privacidade, bastante conforto para curtir uma refeição mais completa, um lanche com um sanduíche, e a gente tem aqui essa oferta bem variada para o cliente. Que venham outros investimentos assim, Floripa merece? Floripa merece, a gente merece, todos nós aí, com certeza. Investimento em cascata, normalmente acontece isso, um prédio bacana, chama outro. Outros, acho que essa é uma grande oportunidade da cidade toda aí levantando, que todos os profissionais tenham oportunidade de trabalhar em ambientes agradáveis, com investidores dispostos a fazer coisas realmente boas, não só extrair o máximo da parte financeira, que também é importante, mas oferecer um serviço, né? Desde o início eles disseram que o objetivo deles era montar um negócio que eles pudessem tornar as pessoas felizes consumindo naquele ambiente. Contatos do escritório do arquiteto Henrique Pimonte e de outros profissionais e fornecedores no nosso site caseciatv.com.br.